13 de maio de 1888. Essa é uma data que todo mundo conhece, né? Está marcada a fogo na história do Brasil. Foi o dia em que a Lei Áurea foi assinada, colocando um ponto final, pelo menos no papel, em quase 4 séculos de escravidão. Sem dúvida é uma das datas mais famosas do nosso calendário. A história que a gente geralmente aprende na escola é bem simples, né? A princesa Isabel, que ficou conhecida como a Redentora, num gesto de bondade foi lá, assinou a lei e libertou todo o povo escravizado. Parece simples assim, uma canetada que mudou o destino do país. Mas e se essa história estiver, digamos, incompleta? E se a liberdade não foi bem um presente que caiu do céu, mas uma conquista? Uma conquista arrancada na marra, influenciada por um monte de interesses econômicos e, principalmente, pela luta incansável de quem era escravizado. É exatamente isso que a gente vai desconstruir um pouco hoje. Por muito, muito tempo, a narrativa oficial botou a princesa Isabel ali, no centro do palco. Ela era a grande protagonista, a figura heróica que concedeu a liberdade. Essa é a imagem que ficou na cabeça de muita gente, que está nos livros didáticos mais antigos. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a imagem maior. A abolição não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, sabe? Na verdade, ela foi o último capítulo de um processo bem longo, gradual e, olha, muito bem calculado. Foi o resultado de décadas de pressão, tanto de dentro quanto de fora do Brasil. É só olhar essa linha do tempo. Bem antes da Lei Áurea, lá em 1850, veio a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de africanos. Depois, em 1871, a Lei do Ventre Livre. E em 1885, a Lei dos Sexagenários. Cada uma dessas leis foi um passinho, foi um jeito de desmontar o sistema aos poucos, sabe? Garantindo uma transição que não bagunçasse demais as estruturas de poder e a economia da elite da época. Então a pergunta é, por que isso tudo aconteceu? Bom, primeiro tinha uma pressão internacional gigante, principalmente da Inglaterra, que já estava na Revolução Industrial e queria mercados para vender seus produtos, não pessoas escravizadas. Segundo, a própria economia do Brasil estava mudando. E terceiro, vamos ser sinceros, o trabalho escravizado, além de uma atrocidade, estava ficando caro e ineficiente para as novas ambições do país. E essa frase do historiador Caio Prado Júnior resume tudo de um jeito brilhante. O avanço de uma economia baseada em salário, em consumo, acabou minando as bases do sistema escravista. A escravidão se tornou uma pedra no sapato do progresso que a elite tanto queria. Mas olha, a economia não conta nem metade da história. Na verdade, a força mais poderosa, a mais determinante para o fim da escravidão, veio de dentro. Veio da luta sem trégua das próprias pessoas escravizadas. Elas nunca foram passivas nessa história. Elas foram as protagonistas da sua própria liberdade. Antes da gente falar dessa luta, é preciso entender o custo humano. Esse número, quase 750 mil, é a estimativa de africanos que morreram só na travessia do Atlântico para o Brasil. Isso não conta quem morreu na captura na África ou nos anos de cativeiro aqui. É um número que ajuda a gente a ter uma dimensão do tamanho da tragédia e da urgência que era lutar pela vida. E como eles lutaram? De todos os jeitos que se possa imaginar. Tinha as grandes revoltas que botavam medo nos senhores de engenho. Tinha as fugas individuais em massa que quebravam o sistema por dentro. Tinha a criação dos quilombos, que eram verdadeiras sociedades livres, um desafio direto ao sistema. E, o que é muito interessante, tinha também as batalhas travadas nos próprios tribunais do Império. E esse número aqui, mais de 700, ele representa uma coisa extraordinária. Foi a quantidade de pessoas que um único homem conseguiu libertar usando a lei contra o próprio sistema. O nome dele era Luiz Gama. A história do Luiz Gama é simplesmente inacreditável. Ele nasceu livre, filho de uma africana livre com um fidalgo português. Mas o próprio pai vendeu ele para pagar uma dívida de jogo. Escravizado ilegalmente, ele aprendeu a ler, fugiu, conseguiu provar na justiça que era livre e, como foi impedido de entrar na faculdade de Direito por ser negro, ele assistia às aulas como ouvinte e simplesmente devorava os livros da biblioteca. Ele se tornou um rábula, um advogado autodidata, e usou o gênio jurídico dele para libertar centenas de pessoas, usando as próprias leis do Império contra os escravocratas. E ele não era só um gênio jurídico, não. Era também um poeta afiado, cheio de ironia. Nesse trecho do poema dele, ele pega um insulto racista da época, bode, e vira do avesso, mostrando o quão ridículo era o preconceito. A história do Luiz Gama é a personificação do protagonismo negro na luta abolicionista, uma história que muitas vezes tentaram apagar. Muito bem, a lei foi assinada, a liberdade, no papel, chegou.
Mas o que aconteceu no dia 14 de maio de 1888? O que veio depois dessa liberdade? A resposta para essa pergunta mostra talvez a face mais cruel de todo esse processo. O sociólogo Florestan Fernandes disse que a abolição foi uma expoliação extrema e cruel. Por que essa palavra tão forte? Porque a Lei Áurea libertou as pessoas, mas não deu absolutamente nada em troca. Nenhum suporte, nenhuma terra, nenhuma educação, nenhuma reparação. Foi, na prática, um abandono completo. As consequências disso foram imediatas e, duram até hoje. Sem terra, sem casa, muitos foram obrigados a viver em condições precárias, o que deu origem às primeiras favelas. E, ao mesmo tempo, o Estado criou uma política de branqueamento, trazendo milhões de imigrantes europeus para ocupar os postos de trabalho, enquanto a população negra recém-liberta foi deixada de lado. A liberdade no papel não veio acompanhada de cidadania de verdade. E como se o abandono já não fosse o suficiente, a jovem República Brasileira tomou uma atitude drástica para tentar limpar as manchas do seu passado. Decidiu queimar a prova do crime. Pois é. Em 1891, por ordem de Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda, grande parte dos registros sobre a escravidão foi destruída. A justificativa oficial parecia nobre. Era para impedir que os antigos senhores de escravos pedissem indenização ao governo pela perda da propriedade deles. Mas o efeito real foi devastador. A queima dos arquivos impediu que milhões de pessoas pudessem provar suas origens, provar que foram escravizadas ilegalmente e buscar qualquer tipo de reparação. Foi um ato de apagar a memória nacional. Por causa de tudo isso, o 13 de maio é uma data muito complexa. Para os movimentos negros, comemorar a dádiva da princesa seria apagar toda a luta dos seus ancestrais e ignorar o abandono que veio depois. Por isso, a data ganhou um novo significado. Hoje, ela é vista como o Dia Nacional de Luta e Denúncia contra o Racismo. Um dia não de festa, mas de reflexão sobre uma abolição que não se completou e sobre a luta por igualdade que continua. Isso tudo nos leva à pergunta final. Mais de um século depois da Lei Áurea, quando a gente olha para as desigualdades, para a violência, para o racismo estrutural que ainda marcam o Brasil, será que dá para dizer que a abolição de fato está completa? A resposta talvez não esteja no passado, mas no que a gente faz hoje.